Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. (47) Bênçãos da Tempestade. Um ano atrás. Kaladin virou a pedra nos dedos, deixando as facetas de quartzo suspenso capturarem a luz. Estava encostado contra um grande rochedo, um pé pressionando a pedra, a lança ao seu lado. A pedra refletiu a luz, cintilando em cores diferentes, dependendo da direção em que ele a voltasse. Belos cristais em miniatura reluziam, como as lendárias cidades feitas de joias. Ao seu redor, o exército do Alto Marechal Amaran se preparava para a batalha. Mais de 1000 homens afiavam lanças ou vestiam armaduras de couro. O campo de batalha era ali perto e sem previsão de grandes tormentas. O exército passara a noite nas tendas. Fazia quase 4 anos desde que se juntara ao exército de Amaran naquela noite chuvosa. 4 anos e uma eternidade. Soldados corriam de um lado para o outro. Alguns levantavam as mãos e saudavam Kaladin. Ele acenou, de volta, guardando a pedra no bolso, e depois cruzou os braços para esperar. Ali perto, o estandarte de Amaran já estava erguido, um fundo cor de vinho marcado com um par de glifos verde escuro, que parecia espinha branca, com as presas levantadas. Meren e Krach, honra e determinação. O estandarte flutuava diante de um sol nascente, o frio da manhã começando a ceder lugar para o calor do dia. Kaladin se virou, olhando para leste, na direção de um lar para onde nunca poderia retornar. Ele decidira meses atrás. Seu alistamento terminaria em algumas semanas, mas ele ia se alistar novamente. Não poderia encarar seus pais depois de quebrar a promessa de proteger Tien. Um corpulento soldado, olhos escuros, trotou até ele, com um machado preso nas costas, nós brancos nos ombros. A arma em comum era o privilégio de ser um líder de esquadrão. Gary tinha braços grossos e uma espessa barba negra, embora houvesse perdido uma grande seção de escalpo no lado direito da cabeça. Ele era seguido por 2 dos seus sargentos, Nalen e Korabet. Kaladin, chamou Gary. Pelo pai das tempestades, rapaz, por que está me incomodando? E num dia de batalha? Estou bem ciente do que vamos encarar, Gary, respondeu Kaladin, com os braços ainda cruzados. Várias companhias já estavam se reunindo, formando fileiras. Dalet garantiria que o esquadrão de Kaladin se posicionasse. Na frente, eles haviam decidido. Seu inimigo, um olhos claros chamado Howlau, gostava de saraivadas longas. Já haviam lutado com os homens dele várias vezes. Uma vez em particular havia sido marcada a fogo na alma e na memória de Kaladin. Ele havia se alistado no exército de Amaran, esperando defender as fronteiras aletianas, e estava fazendo isso
contra outros aletianos, lordes menores que queriam se aproveitar de pedaços das terras do grão-príncipe Sadeias. Às vezes, os exércitos de Amaran tentavam tomar territórios de outros grão-príncipes, terras que Amaran alegava que realmente pertenciam a Sadeias e que haviam sido roubadas anos antes. Kaladin não sabia o que pensar daquilo. De todos os olhos claros, Amaran era o único em quem confiava. Mas parecia que eles estavam fazendo a mesma coisa que os outros exércitos que combatiam. Kaladin, disse Gary, impaciente. Você tem algo que eu quero, declarou Kaladin. Um novo recruta que se alistou ontem, Galan, disse que o nome dele é Sen. Gary fechou a cara. Temos mesmo que fazer isso agora? Fale comigo depois da batalha. Se o garoto sobreviver, talvez eu o entregue a você. Ele começou a se virar para partir, seus homens no encalço. Kaladin ergueu-se e pegou a lança. O movimento fez com que Gary estacasse. Você não vai ter trabalho nenhum, disse Kaladin em voz baixa. Basta enviar o garoto para o meu esquadrão. Aceite seu pagamento. Fique quieto. Ele mostrou uma bolsa de esferas. Talvez eu não queira vendê-lo, disse Gary, virando-se outra vez. Você não vai vendê-lo. Vai transferi-lo para mim. Gary olhou para a bolsa. Muito bem. Então, talvez eu não goste de como todo mundo faz o que você manda. Não me importa quão bom você é com uma lança. Meu esquadrão é meu. E pronto. Não vou aumentar o preço, Gary. Kaladin deixou a bolsa cair no chão. As esferas retiniram. Nós dois sabemos que o menino é inútil para você. Sem treinamento, mal equipado, pequeno demais para ser um bom soldado de frente. Mande-o para mim. Kaladin se virou e começou a ir embora. Em segundos, ouviu o estalido quando Gary pegou a bolsa. Valeu a tentativa. Kaladin continuou caminhando. O que esses recrutas significam para você, afinal de contas? Gritou Gary para Kaladin. Metade do seu esquadrão é de homens pequenos demais para lutar direito. Parece até que você quer morrer. Kaladin o ignorou. Passou pelo acampamento acenando de volta para aqueles que acenavam para ele. A maioria o evitava, ou porque o conheciam e o respeitavam, ou porque tinham ouvido falar da sua reputação. O mais jovem líder de esquadrão do exército, com apenas 4 anos de experiência e já no comando. Olhos escuros precisava viajar para as planícies quebradas para subir mais de posto. O acampamento era uma confusão de soldados se apressando em preparações de último minuto. Mais e mais companhias se reuniam na linha de frente. E Kaladin podia ver o inimigo se perfilando na colmeira baixa do outro lado do campo, a oeste. O inimigo. Era assim que eram chamados. Mas se houvesse realmente uma disputa de fronteiras com os Vedenos ou os Rechianos, aqueles homens ficariam ao lado das tropas de Amaran e então lutariam juntos. Parecia que a Guardiã da Noite estava brincando com eles, em algum jogo de azar proibido, ocasionalmente dispondo os homens no seu tabuleiro como aliados, então botando-os para se matarem no dia seguinte. Lanceiros não deviam pensar nesse tipo de coisa. Foi o que lhe disseram, repetidas vezes. Imaginava que devia obedecer, pois percebera que seu dever
era manter seu esquadrão vivo da melhor maneira possível. Vencer era secundário. Você não pode matar para proteger. Ele encontrou facilmente o posto do cirurgião. Podia sentir os odores de antissépticos e pequenos fogos ardendo. Os aromas o recordavam de sua juventude, que agora parecia muito, muito distante. Ele havia algum dia realmente planejado se tornar um cirurgião? O que havia acontecido com seus pais? E Roshon? Nada disso importava agora. Ele havia mandado uma mensagem para eles através dos escribas de Amaram. Uma nota lacônica que lhe custara 1 semana de soldo. Seus pais sabiam que ele havia falhado e que não pretendia voltar. Não houve resposta. Ven era o chefe dos cirurgiões. Um homem alto com um nariz protuberante e um rosto comprido. Ele estava assistindo enquanto seus aprendizes dobravam ataduras. Kaladin certa vez pensara em se ferir para se juntar a eles. Todos os aprendizes tinham alguma invalidez que os impedia de lutar, mas não fora capaz de fazer isso. Ferir a si mesmo parecia uma atitude covarde. Além disso, a cirurgia era sua vida antiga. De certo modo, ele não a merecia. Kaladin puxou uma bolsa de esferas do cinto, com a intenção de jogá-las para Ven. Contudo, a bolsa ficou presa no cinto e recusou-se a sair. Kaladin praguejou, cambaleando, puxando, mas a bolsa se soltou subitamente, fazendo com que perdesse novamente o equilíbrio. Uma forma branca e translúcida saiu zumbindo, girando com um ar despreocupado. Espreno de vento tormentoso, disse ele. Eram comuns naquelas planícies rochosas. Ele adentrou o pavilhão do cirurgião, jogando a bolsa de esferas para Ven. O homem alto pegou-a com agilidade, fazendo-a desaparecer em um bolso da sua volumosa túnica branca. O suborno garantia que os homens de Kaladin seriam atendidos primeiro no campo de batalha, contanto que não houvessem olhos claros precisando de atenção. Estava na hora de juntar-se à linha de frente. Ele apertou o passo, a lança na mão. Ninguém o questionou por usar calças sob a saia de lanceiro, algo que fazia para que seus homens pudessem reconhecê-lo por trás. De fato, ninguém o questionava muito atualmente. Isso ainda lhe parecia estranho, depois de tantas dificuldades nos seus primeiros anos no exército. Ele ainda tinha a sensação de que ali não era seu lugar. Sua reputação destacava, mas o que podia fazer? Ela impedia que seus homens fossem provocados. E depois de vários anos lidando com um desastre depois do outro, ele podia finalmente parar e pensar. Não tinha certeza de que gostava disso. Pensar havia provado ser perigoso, ultimamente. Fazia muito tempo desde que havia segurado aquela pedra e pensado em ti e no seu lar. Ele abriu caminho até as fileiras de frente, encontrando seus homens exatamente onde havia dito que se posicionassem. Dalet, chamou Kaladin, enquanto trotava até o gigantesco lanceiro, que era o sargento do esquadrão. Logo teremos um novo recruta. Eu preciso que você... Ele parou de falar. Um jovem de cerca de 14 anos estava ao lado de Dalet, parecendo minúsculo na sua armadura de lanceiro. Kaladin sentiu um lampejo de reconhecimento. Outro rapaz, com um rosto familiar, segurando uma lança de que não devia precisar. Duas promessas quebradas ao mesmo tempo. Ele chegou aqui sozinho há poucos minutos, senhor.
informou Dalat. Eu estava dando instruções. Kaladin fez um esforço para despertar da lembrança. Tien estava morto, mas pelo pai das tempestades. Aquele novo rapaz parecia muito com ele. Bom trabalho, disse Kaladin para Dalit, forçando-se a desviar o olhar de Sen. Eu paguei bom dinheiro para tirar esse garoto de Gari. Aquele homem é tão incompetente que bem podia estar lutando para o outro lado. Dalet gruiu. Concordando, os homens saberiam o que fazer com Sen. Tudo bem, pensou Kaladin, vasculhando o campo de batalha em busca de um bom local onde seus homens pudessem se defender. Vamos ao que interessa. Ele ouvira histórias sobre os soldados que lutavam nas planícies quebradas. Os verdadeiros soldados. Caso mostrasse potencial bastante naquelas disputas de fronteira, era enviado para lá. Supostamente era mais seguro. Muito mais soldados, mas menos batalhas. Então Kaladin queria mandar seu esquadrão para lá o mais rápido possível. Ele conversou com Dalit, escolhendo um ponto. Por fim, as cornetas tocaram. O esquadrão de Kaladin avançou. Onde está o garoto? Indagou Kaladin, arrancando sua lança do peito de um homem vestido de marrom. O soldado inimigo caiu no chão, gemendo. Dalet! O corpulento soldado estava lutando. Ele não podia se virar para responder. Kaladin praguejou, varrendo com o olhar o caótico campo de batalha. Lanças atingiram escudos, carne, couro. Homens berravam e gritavam. Enxames de esprenos de dor cobriam o terreno, como pequenas mãos alaranjadas ou pedaços de tendões, brotando do solo entre o sangue dos caídos. O esquadrão de Kaladin estava todo à vista. Os feridos protegidos no centro, todos exceto o novo garoto, Tien. Sen, pensou Kaladin. O nome dele é Sen. Kaladin vislumbrou um lampejo de verde no meio do marrom do inimigo. Uma voz apavorada de alguma maneira se destacou na comoção. Era ele. Kaladin saiu da formação em um salto, provocando um grito de surpresa de Larn, que estivera lutando ao seu lado. Ele se desviou de uma lança jogada por um inimigo, correndo sobre o chão rochoso, pulando por cima de cadáveres. Sen havia sido derrubado, a lança erguida. Um soldado inimigo tirou-lhe a arma. Não! Kaladin bloqueou o golpe, desviando a lança inimiga e escorregando até parar na frente de Sen. Havia 6 lanceiros ali, todos vestindo marrom. Kaladin girou entre eles em uma ofensiva selvagem. Sua lança parecia fluir com vida própria. Ele derrubou um homem, depois abateu outro com uma faca atirada. Ele era como água fluindo colina abaixo, sempre em movimento. Pontas de lança brilhavam no ar ao seu redor, as hastes sibilando. Nenhuma delas o atingia. Ele não podia ser detido, não quando estava se sentindo daquele jeito. Quando tinha a energia de defender os caídos, o poder de proteger um dos seus homens. Kaladin pôs sua lança em uma posição de descanso, agachado com um pé para a frente, o cabo sob o braço. Suor escorria da sua testa, resfriado pela brisa. Estranho. Não havia uma brisa antes. Agora ela parecia envolvê-lo. Todos os 6 lanceiros inimigos estavam mortos ou incapacitados. Kaladin inspirou e expirou uma vez. Então voltou-se para verificar a ferida de Sen. Ele havia largado a lança ao lado e estava de joelhos. O corte não era tão ruim, embora provavelmente
fosse muito doloroso para o rapaz. Enquanto pegava uma bandagem, Kaladin olhou de relance o campo de batalha. Ali perto, um soldado inimigo se mexia, mas estava ferido com gravidade suficiente para não causar problemas. Dalit e o resto da equipe de Kaladin estava limpando a área de inimigos isolados. Ali perto, um inimigo olhos claros de alta patente estava reunindo um pequeno grupo de soldados para um contra-ataque. Ele vestia uma armadura completa. Não uma armadura fractal, naturalmente, mas aço prateado. Um homem rico, a julgar pelo seu cavalo. Em um piscar de olhos, Kaladin voltou a enfaixar a perna de Sen, embora continuasse vigiando o soldado inimigo ferido com o canto do olho. "Kaladin, senhor!" exclamou Sen, apontando para o soldado que se mexera. Pai das tempestades, o rapaz acabara de perceber o homem? Será que seus instintos de batalha já tinham um dia sido tão embotados quanto os de Sen? Dalit empurrou o ferido para longe. O resto do esquadrão formou um círculo ao redor de Kaladin, Dalit e Sen. Kaladin terminou o curativo, depois se levantou, pegando a lança. Dalit devolveu-lhe suas facas. "Você me deixou preocupado, senhor, correndo desse jeito." "Eu sabia que você me seguiria", disse Kaladin. "Levante a bandeira vermelha. Sin, Kurater, vocês vão voltar com o garoto. Dalit, fique aqui. As fileiras de Amaran estão se deslocando nessa direção. Logo estaremos a salvo." "E o senhor?" indagou Dalit. Ali perto, o Olhos Claros não conseguira reunir tropas o suficiente. Ele estava exposto, como uma pedra deixada para trás por um rio que estava secando. "Um fractário", disse Sen. Dalit bufou. "Não, graças ao pai das tempestades, só um oficial Olhos Claros. Fractários são valiosos demais para serem desperdiçados em uma pequena disputa de fronteiras." Kaladin cerrou a mandíbula, olhando para aquele guerreiro Olhos Claros. Como ele se considerava poderoso, sentado no seu caríssimo cavalo, protegido dos lanceiros pela majestosa armadura e a alta montaria. Ele brandia sua maçã, matando os inimigos ao redor. Aquelas escaramuças eram causadas por indivíduos como ele, Olhos Claros ambiciosos de baixa patente, que tentavam roubar terras enquanto seus superiores estavam longe, combatendo os parchandianos. Esse tipo tinha muito menos baixas do que os lanceiros, e assim as vidas sob seu comando se tornavam produtos baratos. Cada vez mais, nos últimos anos, todos aqueles Olhos Claros mesquinhos passaram a representar Roshone aos olhos de Kaladin. Só Amaran era diferente. Amaran, que havia tratado tão bem o pai de Kaladin, prometendo manter Tien seguro. Amaran, que sempre falava com respeito, mesmo com os lanceiros, seus inferiores. Ele era como Dalinar e Sadeas, não aquela Hale. Claro, Amaran não conseguira proteger Tien, mas Kaladin também não. "Senhor", disse Dalit, hesitante. "Destacamentos 2 e 3. Formação em pinça", ordenou Kaladin friamente, apontando para os Olhos Claros inimigos. "Vamos tirar um luminobre do trono." "Tem certeza de que é uma boa ideia, senhor?" perguntou Dalit. "Temos feridos." Kaladin se voltou para Dalit. "Aquele é um dos oficiais de Howlau. Pode ser o próprio. O senhor não tem como ter certeza." "Não importa. É um chefe de batalhão. Se matarmos um oficial tão graduado,
Quase certamente estaremos no próximo grupo enviado para as planícies quebradas. Vamos pegá-lo. Imagine, Dalet, soldados de verdade. Uma frente de guerra com disciplina e olhos claros com integridade. Um lugar onde a nossa luta significará alguma coisa. Dalet suspirou, mas assentiu. Ao aceno de Kaladin, 2 sub-esquadrões se juntaram a ele, igualmente ansiosos. Será que também odiavam aqueles olhos claros briguentos? Ou haviam capturado a repulsa de Kaladin? O Luminobre foi surpreendentemente fácil de derrubar. O problema deles, praticamente sem exceção, era que subestimavam os olhos escuros. Talvez aquele tivesse esse direito. Quantos ele havia matado durante sua vida? O destacamento 3 atraiu a guarda de honra. O destacamento 2 distraiu os olhos claros. Ele não viu Kaladin se aproximando de uma terceira direção. O homem foi derrubado com uma faca no olho. Seu rosto estava desprotegido. Ele gritou enquanto caía no chão, ainda vivo. Kaladin enfiou a sua lança no rosto do inimigo, atacando 3 vezes enquanto o cavalo fugia a galope. A guarda de honra do homem entrou em pânico e fugiu para se reunir ao seu exército. Kaladin sinalizou para os 2 destacamentos, batendo a lança contra seu escudo, comunicando o sinal de manter posição. Eles se espalharam em leque, e o baixinho Thorin, um homem que Kaladin havia resgatado de outro esquadrão, se agachou ao lado do Olhos Claros, como se quisesse conferir se ele estava morto. Na verdade, estava procurando discretamente por esferas. Roubar dos mortos era estritamente proibido, mas Kaladin achava que se Amaran queria os espólios, devia matar os inimigos por conta própria. Ele respeitava Amaran mais do que a maioria. Bem, mais do que a qualquer outro. Dos Olhos Claros. Mas subornos eram dispendiosos. Thorin caminhou até ele. Nada, senhor. Ou ele não trouxe esferas para a batalha, ou estão escondidas sob a placa peitoral. Kaladin assentiu, sério, vasculhando o campo de batalha. As forças de Amaran estavam se recuperando. Elas venceriam em pouco tempo. De fato, Amaran provavelmente estava liderando uma investida direta contra o inimigo àquela altura. Ele geralmente entrava na batalha no final. Kaladin limpou o suor da testa. Teria que chamar Norbi, o senhor capitão, para comprovar que haviam matado um Olhos Claros. Primeiro ele precisava que os médicos... Senhor! Gritou Thorin subitamente. Kaladin olhou para trás, para as linhas inimigas. Pai das tempestades! Exclamou Thorin. Senhor! Thorin não estava olhando para as linhas inimigas. Kaladin girou, voltando a olhar para as fileiras do seu exército. Ali, atacando os soldados, em um cavalo tão escuro quanto a própria morte, estava uma impossibilidade. O homem vestia uma brilhante armadura dourada. Uma perfeita armadura dourada, como se todas as outras armaduras tivessem sido projetadas para imitá-la. Cada peça encaixava perfeitamente. Não havia buracos mostrando alças ou couro. Ela fazia com que o cavaleiro parecesse imenso, poderoso, como um deus carregando uma majestosa lâmina que deveria ser grande demais para ser usada. Ela era entalhada e estilizada na forma de chamas em movimento. Pai das tempestades! Sussurrou Kaladin. O fractário surgiu das fileiras de Amaran. Estava cavalgando através delas, abatendo homens
ao passar. Por um curto momento, a mente de Kaladin recusou-se a aceitar que aquela criatura, aquela bela divindade, podia ser um inimigo. O fato de que o fractário viera pelo lado deles reforçava essa ilusão. A confusão de Kaladin durou até o momento em que o cavalo do fractário pisoteou Sen, a espada fractal descendo e acertando a cabeça de Dalat em um golpe único e fácil. Não! Urrou Kaladin. Não! O corpo de Dalet caiu para trás, os olhos aparentemente acesos, com fumaça emanando deles. O fractário abateu Sin e esmagou Lindel antes de seguir em frente. Tudo isso foi feito com toda a tranquilidade, como uma mulher parando para limpar uma mancha no balcão. Não! Gritou Kaladin, avançando na direção dos homens caídos do seu esquadrão. Ele não havia perdido ninguém naquela batalha. Ia proteger a todos. Ele caiu de joelhos ao lado de Dalet, largando a lança. Mas não havia batimento cardíaco e aqueles olhos queimados. Ele estava morto. A dor ameaçou tomar Kaladin. Não, disse aquela parte de sua mente treinada pelo seu pai. Salve aqueles que puder. Ele se voltou para Sen. O menino fora pisoteado no peito por um casco, que rachara seu externo e despedaçara suas costelas. Ele arfava, os olhos voltados para o céu, lutando para respirar. Kaladin puxou uma bandagem, então fez uma pausa, olhando para ele. Uma bandagem? Para tratar um tórax esmagado? Sen parou de arfar. Ele teve uma convulsão, os olhos ainda abertos. Ele está vendo, sibilou o menino. O flautista negro da noite. Ele nos segura na palma da mão, tocando uma melodia que homem nenhum pode ouvir. Os olhos de Sen desfocaram. Ele parou de respirar. O rosto de Lindel havia sido esmagado. Os olhos de Sin fumegavam e ele também não estava respirando. Kaladin estava ajoelhado no sangue de Sen, horrorizado, enquanto Tourin e os dois sub-esquadrões entravam em formação ao seu redor, parecendo tão atônitos quanto ele. Isso não é possível. Gritos. Kaladin levantou os olhos. A bandeira verde e vinho de Amaran estava voejando ao sul. O fractário havia passado pelo esquadrão de Kaladin, seguindo direto para aquela bandeira. Lanceiros fugiam em polvorosa, gritando, se espalhando diante do fractário. A raiva fervilhou dentro de Kaladin. Senhor, chamou Tourin. Kaladin pegou sua lança e ficou de pé. Seus joelhos estavam cobertos com o sangue de Sen. Seus homens o encaravam, confusos e preocupados. Eles permaneceram firmes no meio do caos, até onde Kaladin podia perceber. Eram os únicos homens que não estavam fugindo. O fractário havia destroçado as fileiras. Kaladin brandiu a lança no ar. Depois começou a correr. Seus homens soltaram um grito de guerra, entrando em formação atrás dele, avançando pelo terreno rochoso. Lanceiros em uniformes das duas cores e apressaram em sair do caminho, soltando lanças e escudos. Kaladin ganhou velocidade, as pernas impulsionando, seu esquadrão mal conseguindo acompanhá-lo. Logo à frente, bem diante do fractário, uma fileira de verdes se desfez e correu. A guarda de honra de Amaran, frente a frente com o fractário, abandonaram sua missão. O próprio Amaran era um homem solitário sobre um cavalo empinando. Estava vestido com armadura prateada, que parecia muito comum quando comparada com a armadura fractal.
O esquadrão de Kaladin avançava contra o fluxo do exército, uma fileira de soldados indo na direção errada. Os únicos indo na direção errada. Alguns dos homens fugindo hesitaram a passagem deles, mas nenhum se juntou ao grupo. Adiante, o Fractário cavalgou até Amaran. Com um amplo golpe da espada, o Fractário atravessou o pescoço da montaria do Alto Marechal. Os olhos do cavalo queimaram até se tornarem 2 grandes buracos, e ele caiu estrebuchando, com Amaran ainda na sela. O Fractário girou o seu corcel em uma curva fechada. Então se jogou da sela a toda velocidade. Ele atingiu o chão com um som de esmagamento, de algum modo permanecendo de pé e deslizando até parar. Kaladin redobrou sua velocidade. Estava correndo para obter vingança, ou estava tentando proteger seu Alto Marechal? O único olhos claros que mostrara um mínimo de humanidade? Fazia diferença? Amaran se contorcia dentro da volumosa armadura, a carcaça do cavalo sobre sua perna. O Fractário levantou sua espada com as 2 mãos para liquidá-lo. Chegando por trás, Kaladin gritou e deu um golpe baixo com a base da lança, colocando impulso e força no golpe. A haste da lança se estilhaçou contra a parte de trás da perna do Fractário em uma chuva de lascas de madeira. O choque derrubou Kaladin no chão, os braços tremendo, a lança quebrada, agarrada nas mãos. O Fractário cambaleou, baixando sua espada. Ele virou o rosto coberto pelo elmo na direção de Kaladin, sua postura indicando total perplexidade. Os 20 homens restantes do seu esquadrão chegaram um momento depois, atacando vigorosamente. Kaladin levantou-se ligeiro e correu para pegar a lança de um soldado caído. Ele jogou a lança quebrada fora depois de pegar uma das facas da bainha. Agarrou a nova lança no chão. Depois voltou-se para ver seus homens atacando como havia ensinado. Eles avançaram contra o inimigo de 3 direções, enfiando lanças entre as juntas da armadura. O Fractário olhou ao redor, como se achasse graça de um bando de cachorrinhos latindo perto dele. Nenhum único dos golpes de lança parecia perfurar sua armadura. Ele sacudiu a cabeça sob o elmo. Então, atacou. A espada fractal girou em uma série de amplos golpes mortais, cortando cerca de 10 dos lanceiros. Kaladin viu, paralisado de horror, Thorin, Assis, Hamel e 7 outros caírem no chão, os olhos queimando, suas armaduras e armas trespassadas. Os lanceiros restantes recuaram chocados. O Fractário atacou-os novamente, matando Haknash, Navar e 4 outros. Kaladin estava boquiaberto, seus homens, seus amigos, mortos em um piscar de olhos. Os 4 últimos fugiram, Rabi tropeçando no cadáver de Thorin e caindo no chão, soltando sua lança. O Fractário os ignorou, voltando até onde Amaran ainda estava caído, preso. Não, pensou Kaladin. Não. Algo o fez avançar contra toda a lógica, contra todo sentido. Enojado, agonizante, furioso. O terreno em depressão, onde acontecera a batalha, estava vazio, exceto por eles. Os lanceiros prudentes haviam fugido. Seus 4 homens restantes alcançaram a colina a uma curta distância, mas não fugiram. Eles o chamaram. Kaladin! Berrou Hirsch. Kaladin, não! Kaladin gritou em vez de fugir. O Fractário o viu e girou, incrivelmente rápido, golpeando. Kaladin se desviou e atacou com a base da lança o joelho do Fractário. Ela quicou. Kaladin praguejou, recuando
bem quando a espada cortou o ar diante dele. Kaladin recuperou o equilíbrio e avançou. Ele fez uma investida habilidosa contra o pescoço do inimigo. O Gorjal repeliu o ataque. A lança de Kaladin mal arranhou a tinta da armadura. O Fractário voltou-se contra ele, brandindo a espada com as duas mãos. Kaladin passou rapidamente pelo homem, escapando por pouco do alcance daquela espada incrível. Amaran finalmente se libertara e estava se arrastando pelo chão, puxando uma das pernas, múltiplas fraturas pela aparência retorcida. Kaladin deslizou até parar, girando, fitando o Fractário. Aquela criatura não era um deus, era tudo o que os olhos claros mais mesquinhos representavam. A capacidade de matar gente como Kaladin com impunidade. Toda a armadura possuía uma fresta. Todo homem tinha um defeito. Kaladin pensou ver os olhos do homem pela abertura da viseira. Aquela fenda era do tamanho certo para uma adaga, mas o lanceiro teria que ser perfeito. Precisaria estar perto, mortalmente perto. Kaladin avançou novamente. O Fractário girou a espada no mesmo arco amplo que usara para matar tantos de seus homens. Kaladin se jogou para baixo, escorregando de joelhos e se curvando para trás. A espada fractal relampejou acima dele, cortando o topo da sua lança. A ponta girou no ar, em cambalhotas. Kaladin se esforçou para se pôr novamente de pé. Ele moveu a mão, atirando sua faca nos olhos que o vigiavam por trás da armadura invulnerável. A adaga atingiu o metal apenas ligeiramente fora do ângulo, batendo contra a lateral do elmo e ricocheteando. O Fractário praguejou, golpeando outra vez contra Kaladin com sua enorme espada. De pé, Kaladin ainda sentia o impulso o impelindo para a frente. Algo brilhou no ar ao seu lado, caindo rumo ao chão. A ponta da lança. Ele urrou em decisão, girando, agarrando a ponta da lança no ar. Ela estava caindo com a ponta para baixo, e ele a pegou pelos 10 centímetros de haste que ainda restavam. Com o polegar contra o toco, a ponta afiada estendida sob sua mão. O Fractário girou sua arma enquanto Kaladin freava no chão e movia o braço em um movimento lateral, enfiando a ponta da lança direto na fenda da viseira do Fractário. O mundo parou. Kaladin permanecia com o braço estendido, o Fractário de pé à sua direita. Amaran havia se arrastado até metade da subida nas margens daquela depressão. Os companheiros de Kaladin estavam nos limites da cena, boquiabertos. Kaladin estava parado, arfando, ainda agarrando a haste da lança, a mão diante do rosto do Fractário. O Fractário rangeu, depois caiu para trás, batendo no chão com um estrondo. Sua espada caiu dos seus dedos, atingindo o chão em um ângulo e abrindo um buraco na pedra. Cambaleando, Kaladin se afastou, sentindo-se exausto, perplexo, entorpecido. Seus homens acudiram, parando todos juntos, olhando para o homem caído. Estavam impressionados, talvez até um pouco reverentes. "Ele está morto?" perguntou Alabeth, em voz baixa. "Está", respondeu uma voz próxima. Kaladin se virou. Amaran ainda estava no chão, mas havia arrancado o elmo, o cabelo preto e a barba cobertos de suor. "Se ele estivesse vivo, sua espada teria desaparecido. A armadura está caindo do corpo dele. Ele está morto. Sangue dos meus ancestrais. Você matou um Fractário." Estranhamente, Kaladin não estava surpreso, só exausto. Olhou ao redor para os corpos dos homens que haviam sido seus amigos mais queridos.
Pegue-a, Kaladin, disse Coreb. Kaladin se virou, olhando para a espada fractal, que despontava de uma pedra, o punho voltado para o céu. Pegue-a, repetiu Coreb. Ela é sua, pai das tempestades. Kaladin, você é um fractário. Kaladin deu um passo à frente, aturdido, levantando a mão na direção do punho da espada. Ele hesitou a poucos centímetros dela. Tudo parecia errado. Se ele tomasse aquela espada, se tornaria um deles. Seus olhos podiam até mudar se as histórias estivessem certas. Embora a espada resplandecesse sob a luz, limpa dos assassinatos que acabara de cometer, por um momento ela pareceu-lhe rubra, manchada com o sangue de Dalet, o sangue de Thorin, o sangue de homens que estavam vivos meros segundos atrás. Ela era um tesouro. Homens trocavam reinos por espadas fractais. O punhado de homens olhos escuros que haviam conquistado uma eram imortalizados em canções e em histórias. Mas a ideia de tocar naquela espada o enojava. Ela representava tudo o que passara a odiar nos olhos claros. E havia acabado de massacrar amigos queridos. Não podia tornar-se uma lenda por causa de algo assim. Viu seu reflexo no metal cruel da espada. Então baixou a mão e lhe deu as costas. Ela é sua, Coreb, disse Kaladin. Estou dando-a a você. O quê? Disse Coreb. Adiante, a guarda de honra de Amaran finalmente havia retornado, aparecendo apreensiva no topo da pequena depressão, com um jeito envergonhado. O que está fazendo? Clamou Amaran, enquanto Kaladin passava por ele. O quê? Você não vai pegar a espada? Eu não a quero, disse Kaladin em voz baixa. Estou entregando-a aos meus homens. Kaladin foi embora, emocionalmente exausto, lágrimas nos olhos, enquanto escalava para fora da depressão e abria caminho entre a guarda de honra. Caminhou sozinho, de volta para o acampamento de guerra. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.